1 Coríntios 14, estamos quase chegando no final dessa carta e mais uma vez estamos falando sobre uma igreja carnal, sobre uma igreja que está tendo dificuldade de viver amor em toda a área, né, da vida cristã. A gente está vendo que eles estão sendo carnal em várias coisas que eles fazem na igreja. Eles estão deixando imoralidade continuar abertamente na igreja, eles estão deixando divisões acontecer, eles estão usando os dons para mostrar que é mais espiritual, eles são carnais. E a gente viu que ele começou, Paulo ensinando aqui, ele começou em capítulo 12 a falar sobre os dons do Espírito. Então a gente viu que eles têm os dons do Espírito, eles estão usando os dons do Espírito nos cultos, na igreja, mas eles estão usando da forma errada, porque ele falou em capítulo 13 sobre o amor, que é o principal, que tudo que a gente faz tem que ser feito com amor, e essa igreja faz as coisas, mas esqueceu do amor, e por causa disso nada faz sentido. Eles estão fazendo muitas coisas, e tudo que eles fazem é para glorificar a pessoa que faz, e não para glorificar Deus, é para servir a carne e não para servir as pessoas. Então não está produzindo nada. Eles estão fazendo muito, mas esse muito que estão fazendo não produz nada espiritual. E nós temos que tomar cuidado. Com certeza a gente pode aprender com essa igreja, nós precisamos crescer olhando para as dificuldades deles. E capítulo 13 foi o capítulo principal para a gente, né? Nós temos que voltar para o nosso primeiro amor. Nós precisamos voltar a amar Jesus e amar as pessoas, né? O mandamento maior que existe para a gente. Se nós amamos, nós vamos ser sacrifícios vivos. Se nós amamos, nós vamos ser humildes, ou nós vamos parar de pensar nos nossos desejos em primeiro lugar. A gente vai começar a pensar em Jesus e nas pessoas. Então, esse amor sacrificial que ele fala em capítulo 13 é a regra para a gente usando os dons e em tudo que a gente faz, né? Para nos proteger de divisão, de orgulho, de fazer as coisas com o coração errado. Tudo volta para o amor. Aqui em capítulo 14, ele falou sobre essa coisa geral, sobre o amor. Agora, em capítulo 14, ele vai explicar ainda mais sobre os dons e principalmente sobre profecia e línguas e como devem ser usados dentro da igreja, porque eles estão usando da forma errada. Como eu acredito que ainda temos hoje em algumas igrejas, nós queremos entender o que é importante na igreja. Então, nesse capítulo, ele está falando não sobre a igreja em geral, mas ou sobre as pessoas da igreja, mas ele está falando sobre o culto, né, semanal que a gente tem da igreja. Então, ele está falando nesse contexto de estar unido como corpo, como que a gente deve fazer nossos cultos. Então, é bem legal, né, que Paulo escreve sobre isso, ele mostra o que é importante e vai ser legal ver o coração de Deus para a igreja e vamos ver, né, vamos estudar. Versículo 1. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Então, a gente falou sobre isso em capítulo 13, o caminho do amor. Tudo que a gente faz com amor. Se a gente está fazendo qualquer coisa sem o amor ágape, a gente não está produzindo nada que vai continuar. A gente só está usando nossa carne para receber alguma coisa para a gente. Então, nós precisamos, em tudo que a gente faz, voltar para isso. Agora, ele vai mostrar o caminho do amor,
falando sobre profecia e línguas. Eles querem usar os dons do Espírito na igreja. Então, amém. Então, vamos pensar como a gente pode amar usando os dons. Ele vai mostrar esses dois dons e como podem ser usados no contexto da igreja, pensando com amor, vendo a igreja com os olhos de amor. E fazendo isso, a gente vai abençoar o corpo. Eu não vou pensar só nos meus desejos, eu não vou querer exaltar o meu nome sempre. Então ele fala para buscar de novo com dedicação. Falamos sobre isso em capítulo 12. A gente pode buscar o melhor dom, os melhores dons, buscar com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Ele vai falar mais sobre profecia aqui nos próximos versículos, mas lembra que a gente falou, o dom, o melhor dom é o dom que a igreja precisa ou que a situação precisa. Se minha esposa tá doente, o melhor dom vai ser o quê? Vai ser uma palavra de conhecimento? Não, o melhor dom vai ser cura naquela situação, né? Se a gente está numa situação que a gente está sem entender, que a gente não sabe a direção de Deus, que a gente está buscando, a gente precisa de uma resposta de Deus, a melhor dom vai ser o quê? Vai ser cura? Claro que não. A gente vai precisar de sabedoria, né? A gente vai precisar da direção de Deus, então a gente vai precisar de uma palavra de Deus, que naquela situação o melhor dom vai ser uma palavra de sabedoria. Cada situação vai pedir um dom diferente, cada igreja vai faltar em algumas áreas, então nós precisamos procurar ser a resposta. Ao invés de julgar a igreja que está faltando alguma coisa, nós precisamos ser a resposta. Qual que é a minha parte? Se eu estou vendo essa falta, será que eu preciso ser a resposta? Estou vendo alguém doente, eu vou orar para ver se Deus quer ser a resposta. Eu vou pedir para Deus fazer algo na vida dessa pessoa. Estou vendo que eu tenho que fazer algo diferente, eu preciso seguir um caminho novo, eu preciso de fé. Então eu vou pedir o dom de fé para fazer aquilo que Deus está me chamando. Tudo que eu faço pedindo para Deus ser a resposta. Eu não sou a resposta, mas eu estou procurando os dons espirituais, eu estou buscando os dons em oração, pedindo para Deus me capacitar para aquilo que Ele está me chamando para fazer. Isso em cada situação, na igreja, com as pessoas, em tudo que eu faço, eu estou procurando para Deus ser a resposta em toda necessidade. Versículo 2, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Aqui é uma regra sobre o dom de línguas. Aqui Paulo fala uma coisa bem interessante, ele fala quem fala em línguas não fala com os homens, mas com Deus. É interessante isso. O dom de línguas é para falar com Deus. O dom de línguas é para falar com Deus. E muitas vezes algumas igrejas não entendem isso. Eu já vi isso acontecer, que alguém vai falar em línguas e outra pessoa vai falar a interpretação, só que vai ser uma palavra para as pessoas e vai falar, Deus está falando, e vai falar o que Deus está falando para a igreja. Aqui ele vai falar que a profecia é para a igreja, Deus falando com a igreja. Línguas é você falando com Deus. Na verdade, é o Espírito que está orando através de você, porque você não tem as palavras. Então, o que acontece quando você fala em línguas é que você tem o coração para orar, mas você não tem o entendimento e não tem as palavras. Então a gente ora abrindo nosso coração para o espiritual, deixando o Espírito Santo orar através de nós, palavras que para a gente não faz sentido, e Deus está fazendo isso. Mas aqui ele fala que quando você faz isso, você está falando com Deus. A gente está falando com Deus, então a gente está glorificando Deus, a gente está
lembrando as promessas de Deus, ou não lembrando, mas porque a gente não está usando nossa mente, mas a gente a gente pode estar declarando para Ele as coisas que Ele fala, a gente pode estar glorificando o nome de Jesus, pedindo alguma coisa de Deus, mas é sempre o homem falando com Deus e através do Espírito e não é para as pessoas. Então, se alguém falar em línguas e a interpretação é para as pessoas, tá errado. Não tá certo isso. Alguma coisa aconteceu errado. Ou a pessoa interpretando não recebeu o que foi falado quando falou em línguas, ou ele talvez recebeu uma profecia pensando que era o que a pessoa tinha falado, mas é profecia, é diferente. Então existem regras aqui quando ele fala sobre isso. Essa pessoa que fala nem entende o que foi falado. Ele está falando mistérios, porque é o Espírito orando através dele. Mas quem profetiza, versículo 3, o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Então ele tem regras sobre a profecia também. Profecia existe para fazer essas três coisas. É para isso que nós temos profecia. Então ele fala para edificação, encorajamento e consolação. São esses três propósitos de profecia. Se alguém dá uma palavra de Deus para as pessoas que não seja uma dessas três coisas, eu vi muitas vezes, eu não posso falar muitas vezes, eu vi em alguns lugares, algumas vezes, as pessoas falando como se fosse uma profecia de Deus, mas não falando com o coração de fortalecer ou de edificar, encorajar e consolar. Tem que ser uma dessas três coisas, porque se não é essas três coisas, não é bíblico. Ele fala aqui, vai ser para isso. Muitas pessoas, eu vi algumas pessoas falando como se fosse a palavra de Deus. Pode até ser a palavra de Deus, mas não com o coração de Deus, porque existe, às vezes a palavra de Deus é uma palavra dura, mas nós temos que falar com o coração certo também, porque aqui existe uma forma de falar a mesma coisa. Eu posso falar sobre seu pecado, eu posso falar para condenar, para te colocar para baixo, para mostrar minha grandeza e que você é muito ruim, você é o pior dos pecadores. Eu posso falar sobre pecado dessa forma. Ou eu posso falar sobre pecado como edificação e encorajamento, né? Você está fazendo isso, como as cartas lá de Apocalipse, que a gente terminou o último capítulo falando. Ele fala palavras difíceis, mas para edificar. Ele fala, você esqueceu do seu primeiro amor, mas você pode voltar, né? Estou na porta, e ele deu oportunidade para voltar para o lugar certo. Então é importante entender que quando alguém vai profetizar, você está falando no nome de Deus para as pessoas, para a igreja de Cristo, não para condenar, não para mostrar que você é maior, porque você está recebendo a palavra de Deus e esse povo é muito ruim. Se você está falando desse jeito, tem algo errado com a profecia. Mas profecia existe para edificar, para encorajamento, para consolação. É por isso, Deus quer cuidar da sua igreja, Ele quer edificar sua igreja, Ele quer encorajar a igreja. Deus quer fazer uma obra na igreja. Então, quando nós falamos com o coração errado para a igreja, não estamos representando Cristo. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Às vezes Deus vai falar duro, mas não com condenação. Condenação vem de Satanás, não vem de Deus. Deus quer encorajar, Deus quer convencer de pecado, mas é para ajudar a pessoa a crescer e melhorar, né? Não para condenar. Então, existem essas regras também para a profecia. Se alguém vai profetizar, temos que ver se
isso está acontecendo. Se não é isso que está acontecendo na profecia, nós podemos imaginar que não é de Deus. Porque Deus falou, Deus nos deu a palavra, inspirado por Deus, e Ele falou que vai ser desse jeito. Se a gente receber uma palavra que alguém fala em línguas e a pessoa interpretando fala uma coisa diferente, a gente pode imaginar que tem alguma coisa errada, porque isso só acontece do jeito que Deus revelou para a gente. A gente não pode decidir como nós queremos fazer. E eu acho que às vezes as pessoas falam no nome de Deus as coisas que eles querem que Deus falasse e não falam o que Deus realmente falou. Mas para a gente, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque eu quero ouvir de Deus, eu estou representando Deus, eu estou falando no nome dele e eu quero fazer isso bem. Então, temos que ver essas regras nas Escrituras. Versículo 4. Quem fala em língua, assim mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Lembra o que a gente falou em versículo 1? Sigam o caminho do amor. O caminho do amor pensa em quem? Pensa no próximo. Então, se você fala em línguas, você está falando com você mesmo. É para edificar a igreja, mas é para edificar a pessoa que está orando. Não é para edificar toda a igreja, somente aquela pessoa que está orando. E quando você fala uma profecia, é para toda a igreja, para edificar a igreja. Então, o que é melhor? Edificar só minha vida ou edificar toda a igreja? No contexto do culto, porque estamos falando nesse contexto aqui nesse capítulo, é melhor pensar na igreja. Por quê? Porque estamos seguindo o caminho do amor. Seguindo o caminho do amor, eu preciso pensar em todos. Eu preciso pensar no próximo. E parar de pensar só em mim. Só na minha necessidade, em eu ficar bem e ser edificado. Eu preciso mudar a forma de pensar quando estou no culto, porque eu preciso pensar no próximo. Então, ele fala que profetizar é melhor na igreja. Versículo 5. Vamos só falar bem rápido sobre profecia. Eu acho que a gente falou um pouco lá em capítulo 12, mas lembra que profecia não é só falar algo que vai acontecer no futuro. Pode ser isso, mas não é só isso. Profecia é declarar a palavra de Deus para alguém hoje. Nós temos a palavra escrita. E é a palavra de Deus. Então, se eu falo da palavra de Deus, é bem provável que quando eu estou ensinando a palavra de Deus, eu estou aqui pregando a palavra de Deus, que Deus vai usar a palavra dele, o que já foi escrito, que nós sabemos que é a palavra dele, para falar diretamente com alguém nesse contexto que está vivendo, e Deus vai falar. Então, isso é profecia. Não é que toda pregação é profecia, porque é só quando Deus fala diretamente a você. Mas eu posso estar ensinando e versículo 1 vai falar diretamente com aquela pessoa. E depois estou falando em versículo 4 vai falar diretamente com aquela outra pessoa. Então, profecia está acontecendo o tempo todo. Mas no meio disso também tem o ensino, que também é importante. Então, eu estou ensinando a palavra para ter mais conhecimento, né? Mas também existe profecia no meio disso. Por isso que a gente quer focar na palavra de Deus, porque quando a gente está declarando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, as pessoas estão recebendo a profecia. Muitas vezes o pastor nem sabe que está profetizando, mas ele estudou, ele entende a palavra, ele ensina a palavra. Quando ele fala, algo vai diretamente ao coração de alguém, essa pessoa recebeu de Deus aquela palavra e foi profecia naquele momento. Então, profecia não é aquela coisa que... E pode ser aquela coisa que eu recebi uma palavra e essa palavra é para aquela pessoa. E eu preciso ir e contar para aquela pessoa que Deus falou. Acontece isso também, mas não é só isso. Às vezes acontece de uma forma bem natural, numa conversa, numa pregação, e às vezes você vai receber uma revelação que eu preciso falar isso para aquela pessoa. E isso também é profecia, mas tem que
tem que ter certeza que é de Deus. Porque você não sabe, quando você recebe essa palavra, você precisa discernir se isso é uma palavra de conhecimento, que você sabe alguma coisa, ou se é uma profecia que você precisa compartilhar com a pessoa. Então, você tem que orar, tem que entender em Deus, deixar Deus mostrar o que Ele quer fazer com isso. Então, a profecia, você está deixando Deus usar alguém para edificar todo o corpo. E, geralmente, de novo, a forma geral que a gente faz isso é no ensino da palavra, porque já estamos declarando a palavra para as pessoas. E quem recebe sabendo que é de Deus já é profecia. Então, é o que Deus mais usa. Lembra que a espada do Espírito é o quê? É a palavra de Deus. A ferramenta que o Espírito mais gosta de usar é a palavra de Deus. Então, quando estamos usando a palavra de Deus, a espada do Espírito está trabalhando no seu coração, porque Deus usa a palavra para falar com você e para edificar a igreja. Então, muitas vezes a gente pensa que uma igreja espiritual, uma igreja cheia do Espírito Santo vai falar em línguas, vai gritar, vai dançar, vai fazer essas coisas emocionais, pensando que é mais espiritual. Mas, na verdade, a coisa mais que é mais do Espírito é ensinar a palavra de Deus. Quando nós estamos na palavra de Deus, eu não estou falando para a gente não fazer as outras coisas, a gente precisa ter profecia, a gente precisa se abrir para deixar Deus me dar uma palavra para alguém, eu preciso estar aberto para falar em línguas, eu preciso estar aberto para cura, tudo isso eu estou aberto para isso, mas a forma que Deus mais trabalha em nossas vidas é através da palavra. Então nós precisamos estar sempre na palavra, porque estamos dando oportunidade para o Espírito trabalhar, porque a espada do Espírito é a palavra de Deus. Então, a igreja mais cheia do Espírito é uma igreja que está baseada na palavra. Não é porque não é muito emocional que a gente não tem a palavra. E tem igrejas que nem acreditam que os dons são para hoje, mas eles ensinam a palavra de Deus, e o Espírito está usando essas igrejas que não acreditam nos dons do Espírito para hoje, e Deus usa os dons até nesse contexto. Então, Deus está agindo. A gente precisa achar um equilíbrio, né? De não ir muito para um lado nem para o outro, achar um equilíbrio no meio, mas temos que estar na palavra, porque profecia é a coisa mais importante, ele fala aqui. Versículo 5, eu acho. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, não sei, para que a igreja seja edificada. Então ele fala, você precisa profetizar em primeiro lugar e línguas é menos importante. Ele fala aqui, pode falar em línguas, eu quero que todos podem falar em línguas, isso é bom para o seu relacionamento com Deus. Você vai ter uma vida espiritual mais forte se você fala em línguas. Mas na igreja, profecia é mais importante, porque vai edificar toda a igreja. Se alguém vai interpretar, amém, vai ser legal, porque todo mundo vai entender, nós precisamos entender, vai ser para toda a igreja. Mas mesmo assim, você está falando com Deus. Isso é bom também, mas não é Deus falando com as pessoas. É a pessoa falando com Deus. Então, vai ser edificado de outra forma, né? Então, profecia no contexto da igreja é mais importante. Na sua vida espiritual, a gente vai chegar nessa parte, na sua vida espiritual, dentro de casa, você deve praticar o dom de línguas, porque é muito importante para o seu crescimento espiritual, no seu relacionamento você com Deus. Você pode fazer na igreja, mas dependendo do contexto, dependendo da igreja, como eles fazem isso, geralmente eu acredito que o lugar mais saudável isso acontecer é
numa reunião de oração que é só para quem já é cristão um pouco mais maduro. Ele vai falar mais sobre isso depois. Vamos chegar lá. Versículo 6. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que serei útil a vocês, a não ser que leve alguma revelação ou conhecimento ou profecia ou doutrina? Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou esse outro instrumento, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado, se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês, se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para que fala e ele será estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Então, nesse contexto aqui, eu li muito porque ele fala a mesma coisa duas vezes em dois exemplos diferentes. Ele fala primeiro sobre música, né? Falamos sobre música no último capítulo. Se você vai fazer música, você tem que ter as notas, você tem que entender o que está sendo tocado. Se você não tem as notas no lugar certo, não vai ser uma música. Eu lembro uma vez eu fui, tinha, não sei, pouco tempo no Brasil, tinha talvez, eu acho que era quase um ano. Acho que era um ano, talvez. Que eu estava no Brasil, eu estava aprendendo português ainda, falava bem pouco. E meus pais e meu irmão moravam na Inglaterra. E o meu irmão estava ajudando a plantar uma igreja lá. E eles me convidaram para essa igreja porque tinha um casal que a esposa é brasileira, o marido não, mas ele ficou um tempo no Brasil, aprendeu português, mas não falava tão bem. Pediram para eu ensinar em português. Eu falei, eu não consigo falar em português tão bem, então eu não posso ensinar. E eles falaram, então você consegue tocar uma música? Porque a gente pode, porque eu estava fazendo louvor naquela época na nossa igreja e eu não não é meu dom espiritual. Mas eu estava fazendo louvor e eu tocava um pouco, mas era bem ruim. Eu lembrava as palavras da música em português, mas ainda era ruim. Mas eu falei, tudo bem, se os brasileiros querem uma música, eu posso tocar uma música, um louvor em português. E eu já tinha um tempo que eu estava preparando isso para fazer na igreja, né? E a gente foi lá, a gente começou o culto, eles pediram para eu tocar, eu comecei a tocar. Era um grupo pequeno, um grupo na casa do meu irmão, tinha umas 10 pessoas, talvez. E esse casal não conhecia a música, eu nem lembro qual que era a música, mas era um louvor antigo. E o cara que nem falava, eu não falava bem, mas o cara também não sabia falar português muito bem e não sabia cantar e não conhecia a música. Então ele sentou do meu lado, eu estava tocando, para olhar a letra da música e eu já tô tendo que focar para cantar essa música e não arruinar tudo, porque já estava difícil. E ele sentou do meu lado e começou a cantar tudo errado, falando português errado, cantando diferente da música, e cantando mais alto que eu. E estava muito difícil, eu não conseguia nem pensar mais nas notas, eu não conseguia lembrar a letra,
eu não conseguia focar. E meu pai tava lá, meu irmão tava lá, e ele só olhando para mim, tipo, o que você fez? Por que você tá fazendo isso? E eu não sabia o que fazer, foi a pior coisa. Mas é porque não, mudou tudo. Ele cantou uma outra música com outras palavras que não dava para entender. Ninguém foi edificado naquele dia. Ninguém. E foi bom para a minha carne, para eu aprender a ser humilde. E só isso que foi bom. Mas quando não estamos cantando a mesma coisa, não vai edificar ninguém, porque você tem que ter a letra, você tem que ter a música, tem que ter ordem, né, para fazer sentido. A mesma coisa ele fala sobre a língua aqui, né? Existem diversos idiomas no mundo, mas são diferentes. Então, se eu chego aqui para dar aula e eu começo a falar inglês, começo a ensinar inglês, alguns vão entender, mas outros não, né? Sabendo que alguns de vocês falam inglês, mas vai ser ruim porque quem não sabe inglês vai sofrer, não vai entender nada, né? E a gente precisa ter o ensino, mas tem que ser na sua própria língua, porque se eu fico aqui 1 hora ensinando numa língua que você não conhece, você não vai sair daqui edificado. Você não vai receber da palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo ensinado. Eu estou declarando a palavra de Deus para vocês. Pode até acontecer profecia, mas se você não receber na sua língua, não existe entendimento. Então não vai te ajudar, você não vai crescer. O dom de línguas é bom para quem está fazendo porque está ajudando o espiritual, mas é só você que está recebendo. Nós temos que ter entendimento para que todos possam entender o significado, senão não vai ser bom para ninguém. Eu posso pensar em muitas histórias sobre isso, mas acho que não é bom gastar tempo com isso. Eu sofri muito com a língua. Não foi fácil aprender português e estando num país que fala uma língua diferente, tendo que viver aqui, foi um desafio. Foi bem difícil. Eu lembro sempre quando tinha alguém que falava inglês, eu ficava tão feliz, porque agora eu posso ter uma conversa, eu posso entender o que está sendo falado, e era tão bom, porque a gente precisa ter entendimento. Se a gente não entende as palavras, ninguém vai ser edificado. Versículo 13. A gente vai ver mais uma parte um pouco maior aqui. 13 até 17. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que a possa interpretar. Pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém, a sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Por isso que a gente tem louvor do jeito que a gente tem hoje. A gente quer fazer tudo com entendimento. A gente tem a música, a gente tem a letra, para que todo mundo pode ter entendimento quando estamos tendo esse tempo de louvor. É como se fosse uma oração que todo mundo faz junto, né? Por isso que a gente precisa do tempo de louvor na igreja. A gente quer agradecer, a gente quer glorificar Jesus, a gente quer ter gratidão e mostrar nosso coração, ter esse momento espiritual com Deus, mas nós queremos fazer no contexto do corpo. Por isso que é importante o louvor, como a gente faz louvor hoje. Nós juntos como corpo estamos glorificando, louvando a Deus com as mesmas palavras, com entendimento. Então ele fala sobre o Espírito e sobre o entendimento, e os dois são importantes. O Espírito, eu posso orar em línguas e ter meu espírito edificado, porque eu não consigo expressar o que está no meu coração, então eu vou abrir meu coração para deixar Deus usar
minha boca para falar coisas que eu não sei as palavras, eu não tenho entendimento sobre o que estou falando. Mas sabendo que Deus está falando através de mim, glorificando Deus, falando com Deus por mim, meu espírito está sendo edificado. Mas na minha mente eu não sei o que eu falei. Então na minha mente não fui edificado, porque não tenho entendimento. Existe momentos que a gente tem com Deus, não sei se já experimentou isso, você está num retiro, você está num culto, você está em algum lugar, e você vai com o coração pesado, e você precisa de um momento com Deus, e você não precisa falar nada, você pode ter um momento com Deus, sentir a presença de Deus, não ter nenhuma palavra para resolver sua situação, mas simplesmente pelo fato de estar na presença de Deus, seu espírito está edificado. Então existe essa diferença. Eu posso ter meu espírito edificado sem ter o entendimento do que aconteceu. Só de estar na presença de Deus, só de deixar Deus falar comigo, falar através de mim, com línguas, ou simplesmente por estar na presença dele, eu posso ter meu espírito edificado e eu posso voltar para casa diferente. Mesmo que eu não recebi nenhuma palavra, nada mudou na minha situação, eu volto para casa diferente porque meu espírito foi edificado. Então existe essa parte do espírito. Mas também existe a parte da mente, que eu quero ter o entendimento, eu quero ter o conhecimento, eu preciso saber a direção de Deus para minha vida, eu preciso entender mais sobre pecado, sobre o que Deus aceita e não aceita, eu preciso ser convencido de pecado. Então, quando alguém está falando, eu estou recebendo a edificação da mente também. Eu tenho entendimento sobre o que Deus está falando. E isso também está me edificando, para eu sair diferente. Os dois são importantes. Então, quando estamos cantando juntos, ao invés de ser só alguém falando em línguas, estamos edificando todo o corpo. Quando estamos ouvindo da palavra, alguém ensinando a palavra, a profecia está acontecendo, o ensino está acontecendo, estamos sendo edificados no espírito e na mente. Então, é isso que estamos procurando na igreja. Quando estamos juntos, nós precisamos das duas coisas. Então, a gente precisa falar com entendimento para que a igreja pode dizer amém, que a gente pode concordar com o que está acontecendo, não ser só uma pessoa que está sendo edificada, mas a igreja toda, ouvindo a oração, ouvindo o louvor, ouvindo a palavra de Deus, pode falar amém, é isso, eu concordo, eu preciso disso, e a gente está junto com o mesmo Espírito. Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Você pode falar em línguas, ninguém mais tem o entendimento, você foi edificado, legal, mas você não ajudou o próximo. Você está fazendo, e é espiritual, é bom, mas isso você pode fazer em casa também. Quando estamos juntos, nós temos acesso a Deus. Eu posso estar na minha casa e ter um momento espiritual com Deus. Eu posso acordar cedo e ter tempo de oração, tempo na palavra, e Deus fala comigo. Eu tenho acesso a Deus. Mas na igreja, temos que pensar no corpo. Versículo 18. Deu graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Então, Paulo, ele está falando da importância de profecia, do entendimento, mas ele não está falando que falar em línguas não existe, não é importante. É importante. A gente precisa praticar isso também, porque é importante para eu ser edificado, mas não é o dom mais importante para a igreja. É bom para uma pessoa no seu relacionamento com Deus. Nem todos vão falar em línguas, mas é um dom que a gente deve buscar, mas também entender o lugar desse dom no contexto da igreja. Então Paulo fala, eu faço isso, eu pratico isso, é importante, é bom, mas tem que entender como funciona. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Então, eu prefiro falar algo que você vai entender, mesmo sendo pouco. 5 palavras. Imagina, 5 palavras é melhor do que 10.000 palavras que você não entendeu. Ele tinha falado antes que se ele vai visitar,
Imagina se Paulo está visitando todas essas igrejas, ele vai nas viagens missionárias, ele plantou a igreja, continuou, visitou todo mundo. Agora ele volta para a igreja para visitar a igreja e ele só fala em língua diferente. Você não ia ficar frustrado? Ele veio, ele está aqui, Paulo, nós precisamos de uma palavra de Deus, nós precisamos de alguma profecia, conhecimento, revelação, doutrina, nós precisamos de algo espiritual. O que você tem para falar com a gente? Paulo, por favor, palavra de Deus. E ele chega e ele fala uma língua diferente que ninguém entendeu. Depois ele vai embora, sem ajudar ninguém. Não vai ser bom, não vai ajudar ninguém. Então, ele fala... Eu prefiro falar 5 palavras que as pessoas entendem de que 10.000 que não vai ajudar sua mente. Você não vai crescer. Eu posso falar em línguas, mas só eu que vou receber e você não. Então, eu preciso pensar no corpo. Lembra quando a gente falou sobre Efésios 4 e o que Deus deu, os ministérios que Deus deu para a igreja e a importância dessas coisas? Ele falou... Em Efésios 4:11, ele designou alguns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra de um ministério. Quais são as coisas que Deus deu, os ministérios que Deus deu para a igreja? Apóstolos são aqueles que foram enviados. Então, são os missionários, né? As pessoas que receberam a mensagem e Deus mandou eles com essa mensagem para alguém. Os profetas, aqueles que recebem a palavra de Deus e estão declarando, os evangelistas que estão alcançando as pessoas com as boas novas, os pastores e mestres, tudo isso que Deus deu para a igreja, ele deu para preparar os santos para a obra do ministério. São os santos que vão fazer o ministério, mas eles estão sendo preparados por pessoas que falam com entendimento. Mestres estão ensinando, pastores estão cuidando, profetas estão declarando uma palavra de Deus para as pessoas, apóstolos estão alcançando pessoas com a mensagem de Cristo, evangelistas estão declarando as boas novas. Todos esses que Deus deu aqui nesses ministérios são pessoas que foram dados para ensinar, para preparar com entendimento o corpo de Cristo. Então, nós precisamos entender a importância disso. Quando Deus nos deu essas pessoas, foi para edificar a igreja, preparar a igreja para a obra do ministério. Isso acontece com entendimento. Versículo 20. Irmãos, deixem de pensar como crianças com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Paulo fala, ele tinha falado antes que ele pode falar com eles como crianças, que eles estão agindo como carnais, lembra disso? E aqui ele fala, deixem de pensar como crianças. Como que crianças pensam? Crianças pensam nos seus próprios desejos. Crianças têm dificuldade de pensar no próximo. É engraçado, agora meus filhos estão ficando mais velhos, estão crescendo, estão sendo mais maduros, então não é tão difícil como antes, mas era engraçado, uns anos atrás, toda vez que a gente tinha um aniversário, a gente celebrava o aniversário de alguma criança, em algum momento do dia tinha alguma outra criança chorando porque não era aniversário dessa outra criança. Sempre acontecia. Ao invés de celebrar a criança que tem aniversário, ficava triste porque não é meu aniversário. Eu quero receber presente, eu quero o bolo, eu quero que todo mundo canta para mim, eu quero as coisas para mim. Todo ano a gente tinha, todo aniversário acontecia isso. Agora tá melhorando bastante, mas crianças são assim, é da nossa natureza e nós temos que aprender a não ser assim. Eu quero pensar nas minhas necessidades, nos meus desejos. É isso que criança faz. Mas agora eu preciso pensar como um adulto. Eu preciso pensar no próximo, principalmente na igreja. Preciso pensar no próximo. Então, ele fala com respeito ao mal, sejam crianças. Isso também é importante, porque a gente, nos nossos dias, a gente tem acesso a tanta informação o tempo todo. Nós temos, se você ver as notícias durante 10 minutos,
você não está sendo criança com respeito ao mal, né? Porque a gente está conhecendo todo o mal que existe na nossa comunidade. Eu não estou falando para não assistir às notícias, a gente pode ver o que está acontecendo no mundo, mas a gente tem que tomar cuidado de não ficar pensando sobre isso o tempo todo. Eu não quero ficar vendo o mal o tempo todo. Eu quero conhecer as dificuldades do nosso mundo, eu quero saber o que está acontecendo, porque eu preciso alcançar o mundo. Mas eu preciso gastar mais tempo pensando sobre as coisas de Deus e menos tempo pensando sobre as coisas erradas no nosso mundo. Seja criança com respeito ao que é mal. Mas pensando nas pessoas, pensando no ministério, na igreja, eu preciso ser adulto. 21. Estamos quase terminando, eu acho. Pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem e não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e falar em línguas e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão loucos, mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Então, ele começa com essa profecia falando que por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios estrangeiros falarei a este povo e eles não ouvirão. Deus fala para o povo de Israel que ele vai falar através de lábios de estrangeiros. O que isso significa? É um julgamento. É um julgamento por quê? Porque se os judeus estão ouvindo outras línguas, o que isso significa? Significa que eles foram conquistados, né? Porque se eles estão ouvindo outras línguas, era para eles ser separados. O povo de Israel é para ser separado. Mas ouvindo de outras línguas significa que eles não são mais separados porque eles foram conquistados. Então é um julgamento. E mesmo com esse julgamento, eles não ouviram e eles não mudaram. Agora isso foi realizado de uma forma ainda maior, que Deus fala através dos gentios. Deus fala com os gentios e através dos gentios. Agora não são só os judeus. Esse é um julgamento porque os judeus rejeitaram o Cristo. Então agora nós temos os judeus foram rejeitados de alguma forma, porque Deus ainda tem plano para os judeus, né? Não foram rejeitados completamente, mas Jesus veio para os gentios e agora eles têm que ouvir de línguas estranhas, línguas diferentes, de estrangeiros, para ouvir de Jesus. Então é um julgamento sobre eles. Versículo 22, ele fala, então, pensando nessa profecia de versículo 21, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. Então, as línguas são um sinal de que você não entende, então, existe algo espiritual acontecendo e você não entende. Então, talvez você precisa parar e ouvir para ver se você tem algum problema espiritual. Então, não entendendo essas coisas, você precisa ver isso como um sinal de que você precisa de Deus. Então tem essa parte, mas depois ele fala do outro lado. Assim, se toda a igreja se reunir e falar em línguas, alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão loucos. Então, se você está falando em línguas, as pessoas não vão ter um entendimento sobre o que fazer. Eles podem até ver, pode ser até um sinal de que você não tem vida espiritual, mas a gente precisa de profecia para mostrar quem nós somos e o que tem que ser feito. É a profecia que vai dar para nossa mente o entendimento sobre o que tem que ser feito. Línguas
o limite das línguas é ser um sinal de que você não tem vida espiritual. Mas nós precisamos de entendimento para saber como nós podemos responder. Nós temos uma necessidade e precisamos ter uma resposta. Se as pessoas entram na igreja só vendo línguas o tempo todo, sem entendimento, eles vão falar que você é louco. Por isso que eu falei, o lugar para ter o dom de línguas é num culto que só tem cristão, não o culto de domingo, porque no culto de domingo a gente está convidando pessoas de fora, estamos tentando alcançar as pessoas, queremos pensar no contexto da igreja, mas se nós temos uma reunião de oração que é para a igreja, nesse contexto é um bom lugar para usar o dom de línguas e procurar alguém para interpretar, né? Procurar alguém que vai dar uma palavra de profecia, esperar para Deus fazer, trazer esses dons e fazer a manifestação do Espírito. Então é um bom lugar. E dentro de casa também, né? Na minha casa eu tenho todo o direito de usar esses dons. Mas na igreja a gente tem que procurar o lugar certo, porque o mundo vai pensar que a gente é louco. Mas se está profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Então, tendo profecia, Deus vai falar através da palavra, através da pessoa que está profetizando, e vai falar exatamente o que essa pessoa precisa ouvir, e ouvindo isso ele vai saber: eu sou um pecador e eu preciso de ajuda. E essas pessoas, e por todos será julgado. Então, o fato de ter outras pessoas que responderam é um julgamento. Eu vejo que essas pessoas já ouviram essa palavra e já mudaram. Então, eu preciso também mudar. Então, ele fala, assim ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Então, ele sendo convencido de pecado, ouvindo a profecia, vendo a forma que as pessoas estão vivendo, ele vai sentir a convicção do Espírito e ele vai querer mudar. Então, nós precisamos ter entendimento no culto. Versículo 26. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, existe uma forma de fazer isso. Ele está falando sobre ordem no culto. Quando vocês estão juntos, não deixa todo mundo falar em línguas o tempo todo, não deixa isso ser a única coisa que acontece, não deixa a confusão acontecer no culto inteiro. Nós precisamos ter entendimento, nós precisamos separar quem está falando para poder ouvir de uma pessoa de cada vez. Se você fala em línguas e não tem alguém para interpretar, então para de falar em voz alta, porque não tem alguém para interpretar o que você está falando. Fala consigo mesmo e com Deus. Fala entre você e Deus. Não tem que falar alto para todo mundo ouvir. Fala baixo para ficar entre você e Deus e não tirar o foco do culto, tudo que está acontecendo. A regra para a gente é a edificação da igreja. Isso está edificando a igreja? Se todo mundo fala em línguas o tempo todo, está edificando a igreja? Provavelmente não. Então nós precisamos pensar na igreja, pensar no próximo. Eu não quero tirar o foco daquilo que Deus está querendo fazer porque eu quero falar em línguas. Eu não quero tirar o foco daquilo que Deus quer fazer porque eu quero falar um salmo ou dar uma palavra. Eu preciso me submeter a essa regra de edificar toda a igreja. Versículo 29. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3 e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O Espírito
dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Então ele fala aqui, se você vai deixar outras pessoas falar, profetizar, se tem algumas pessoas, deixa algumas pessoas, mas não deixa toda a igreja falar. Deixa algumas pessoas falarem na sua vez. Não, Deus é um Deus de ordem. Então, se alguém está falando, não vai ser de Deus essa pessoa ter que parar de falar porque outra pessoa entrou no meio. Eles estavam competindo. Então, uma pessoa começa a dar uma palavra ou começa a falar em línguas e outra pessoa começa a falar em línguas ou falar uma outra palavra e falar mais alto que a primeira pessoa para mostrar que é mais espiritual. E começa a ser uma competição. Cada um tentando falar mais alto, querendo todo o foco em você e por causa disso acontece essa briga espiritual para ver quem é mais espiritual na igreja. Não é a ordem que Deus quer na igreja. Deus quer que a gente fale um de cada vez, traz entendimento para todos, usar os dons, sim, mas de uma forma que todos podem receber. Eu gosto do versículo 2, o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Só porque você recebeu uma palavra de Deus não vai te dar direito de, no meio do culto, se levantar e falar sobre o que Deus falou com você. Existe um momento certo, o profeta tem que saber o momento que vai edificar a igreja. Geralmente, se não é alguém que já tem liberdade de falar, ele vai ter que ir falar com o pastor. Eu recebi essa palavra, eu não sei o que você quer fazer com isso, porque nós temos ordem, nós temos autoridade na igreja, nós temos que respeitar essa ordem e essa autoridade. Então, cada igreja é diferente, eu sei disso, mas a forma mais saudável é a pessoa que recebeu a palavra de Deus vai falar com o pastor vai decidir o momento e o jeito de falar isso para a igreja, e isso é saudável, isso é bom. O foco principal na igreja é o ensino da palavra, então a gente não quer tirar o foco disso. Lembro que Paulo falou para um jovem pastor em 2 Timóteo capítulo 3, começando no versículo 16, ele fala: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Qual que é o trabalho da liderança da igreja? Preparar as pessoas para o ministério. Como que a gente prepara as pessoas para o ministério? Preparando para toda boa obra aqui, ensinando as escrituras. A escritura é inspirada por Deus, então nós precisamos ensinar a palavra de Deus para repreensão, correção, instrução, para que a pessoa pode estar preparada para toda boa obra. E depois, no próximo capítulo, versículo 1, ele fala: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, não sei se eu falei certo, versículo 2, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Depois ele fala que vem um momento que as pessoas não vão querer receber mais a palavra de Deus. Na igreja, o foco principal é o ensino e a pregação da palavra. E as outras coisas são importantes, sim, mas no momento certo, do jeito certo. Então, nós precisamos sempre dar espaço para a palavra de Deus. Versículo 34, quase terminando. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar, antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiser aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconhece que o que estou escrevendo a vocês é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Aqui, quando ele fala com as mulheres, de novo, temos que lembrar o contexto. Na igreja deles, nesse tempo,
as mulheres sentavam num lado e os homens no outro lado, não sentavam juntos como a gente tem hoje na família. Então o que acontecia, tem toda essa bagunça acontecendo, falando em línguas, dando profecia, tudo acontecendo ao mesmo tempo, todo mundo fazendo barulho, e alguém falava uma palavra e a mulher gritava para o seu marido no outro lado da sala e perguntava: isso está certo o que ele está falando? Isso é de Deus? Você concorda com isso? E ela ficava falando com o marido, perguntando para o marido, ou falando para ele que não está certo, e ela tendo a conversa com o marido que está no outro lado. Isso também só piora a situação. Então, quando ele fala para a mulher não falar na igreja, esse é o contexto. Quando em capítulo 11 ele falou que a mulher pode profetizar e orar. Depois a gente vai ver que Deus fala na palavra que a mulher não pode ter a posição de liderança, de pastor. É outra coisa. Essa autoridade de pastor, de ser o líder da igreja, não é uma responsabilidade que Deus deu para a mulher. Isso sim. Mas de falar na igreja, ele está falando dessa forma de causar problemas, nesse contexto de ter toda essa bagunça, de ficar falando. Ele fala, se ela tem uma pergunta, volta para casa perguntar sobre as coisas. Não pergunta no meio do culto, querendo saber sobre as coisas que estão sendo faladas no culto. Pode esperar para depois. Depois você vai ter sua oportunidade de perguntar para o seu marido. Então, as mulheres ficavam parando o culto para ouvir sobre o que está sendo falado, para falar com o marido, e estava errado isso. Por isso que ele falou, mas não existe nenhum lugar que fala, porque a gente tem lugares que falam sobre mulheres fazendo coisas na igreja, mas o limite é nesse chamado pastoral de ser o pastor da igreja, o pastor que é o líder da igreja. Deus não permitiu isso. Mas para profetizar, para orar, para usar os dons na igreja, a mulher tem liberdade dentro do contexto da igreja, né? Estando debaixo dessas outras regras que foram dadas. E essas pessoas, ele fala, essas pessoas que não querem receber esse mandamento de ter que obedecer essa ordem que ele falou, então você tem que ouvir de Deus, porque essa é a palavra de Deus, e se você ignorar a palavra de Deus, o que eu estou escrevendo, Deus vai ignorar você, Deus não vai Deus não vai respeitar você. Então, amém, a gente precisa respeitar o que foi ensinado. Então a gente precisa buscar com dedicação profetizar, e não proíbam o falar em línguas. É interessante a diferença, como ele fala aqui, né? Buscar profetizar e não proibir falar em línguas. Falar em línguas é bom e é importante, mas não tão importante como profetizar. Então ele deixou claro isso. Mas tudo que acontece na igreja deve ser feito com decência e ordem. Então, o culto nós precisamos fazer com entendimento para que as pessoas possam crescer, estar preparados para toda boa obra, para fazer o ministério. É por isso que nós temos os cultos. Então, tudo que acontece para colocar o foco em Cristo, para crescer em entendimento e para sempre estar unidos e não divididos. Amém? Então, espero que trouxe clareza aqui esse capítulo. Se tem alguma pergunta, esse capítulo sempre tem perguntas. Escrevem as perguntas, depois a gente conversa. Amém? Deus abençoe.